Cultura Racional, Universo em Desencanto, 16º fascículo da tréplica, página 57. A formação de todo o universo é energia transformada em seres, em micróbios, em vírus, microvírus, visíveis e invisíveis, e os microvírus invisíveis, que se transformam em energia. Tudo começa em energia e termina em energia, sendo este nosso mundo energia deformada nessas 7 partes: água, terra, animais e vegetais, sol, lua e estrelas. Antes de assim ser, era energia pura, limpa e perfeita do mundo racional. E desta forma passou-se a vida dos sonhos, a fase do encanto, a fase do animal racional. O animal vivia mal e tinha que viver mal, por ser animal de origem racional. Tinha que viver mal porque não conhecia a sua verdadeira origem. E por não conhecer a sua verdadeira origem, tinha mesmo que penar muito, sofrer muito, viver em completo desequilíbrio, por ser animal de origem racional. E por ser animal, era um encantado, porque não sabia o porquê era um animal. Estava encantado como um animal de origem racional, e por ser animal, não conhecia a sua origem. Dessa maneira, tinham que viver de sonhos, fantasias e ilusões, embrutecidos por estarem na categoria de animal. Como animal, tinha que ser bruto por ser animal. Tinha que viver e agir como bruto por ser animal, desconhecido por completo de sua verdadeira origem de racional. Tinha que ser genioso por ser animal, raivoso por ser animal, nervoso por ser animal, rancoroso por ser animal, estúpido por ser animal, grosseiro por ser animal, desequilibrado por ser animal, e por ser animal, sabia que era racional, mas desconhecido de sua verdadeira origem. Tudo isto porque estava ligado ao campo elétrico e magnético, que é a energia elétrica e magnética, a energia animal. Animal por ser uma energia deformada do que era, e essa energia é do animal irracional, e o animal racional ligado na energia do irracional é a causa de toda a sua desregulagem e brutalidade, ferocidade e desumanidade, de forma que o animal racional quase que igualava com o irracional, brigão, turbulento, e o animal racional não sabia por que era assim. A causa de serem assim é porque estavam ligados na energia do irracional, a energia elétrica e magnética. Agora, o animal racional, ligado na sua verdadeira energia, a energia racional, ele muda como do preto para o branco, por estar ligado na energia do seu verdadeiro natural. E ligado na sua verdadeira energia, a energia racional adquire o equilíbrio total do racional, muda por completo, porque se desligou da energia do animal irracional, que ligado nesta energia como estava, tinha que ser mesmo desequilibrado. Desta forma, tinha que ter defeitos piores do que o irracional, por ser um livre pensador. Agora, com o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, ficará ligado à sua verdadeira energia, a energia racional, a energia do seu verdadeiro estado natural. E ligado à energia do seu verdadeiro natural,
deixa de ser animal e passa a ser aparelho racional. E como aparelho racional completamente equilibrado, e está aí o equilíbrio de toda a humanidade, porque deixa de ser animal inconsciente para ser aparelho racional, consciente racionalmente, como animal, por ser animal em estado de inconsciência, por estar ligado à energia animal, à elétrica e magnética, ligado numa energia a qual não é a sua. A energia do animal de origem racional é a energia racional e não a elétrica e magnética. A elétrica e magnética é do irracional e assim, ligado à energia animal, elétrica e magnética, desequilíbrio total. Ligado na energia do seu verdadeiro estado natural, a energia racional, equilíbrio total. E assim, parecia que esse estado de inferioridade de animal não terminaria nunca. Pensavam que viveriam como animal eternamente, por desconhecer as mudanças naturais da natureza com suas evoluções, para evoluir todos e com a evolução chegar no seu verdadeiro estado normal de racional como aparelho racional. Tudo isso evolução natural da natureza animal tinha que chegar naturalmente a conhecer o seu estado verdadeiro e conhecer o seu verdadeiro estado de ser e conhecer o porquê de seu verdadeiro ser para então se estabilizar no estado de equilíbrio racional. Tudo isto porque o animal de origem racional desconhecia a sua verdadeira origem, porque ainda não tinha chegado a época de conhecer o porquê de assim ser, o porquê tudo assim é, o porquê todos assim são e o porquê aí estavam, nessa categoria de amarguras, de animal de origem racional. Agora, chegando à fase racional, a fase da verdadeira origem do animal racional, estava encantado como animal, e por estar encantado, não sabia por que era animal, não sabia o porquê estava nessa categoria de animal, e julgava e pensava, por não saber dar solução desta vida, que a vida fosse essa mesma, hoje desencantados pela sua origem, que é o mundo racional. O desencanto do animal racional só podia ser de sua origem o mundo racional, e assim, atravancados por estarem encantados, sem saberem por que eram encantados, e na mesma hora, sabendo que eram encantados, porque o encantado não conhece a sua origem. O encantado não sabe o porquê ele assim é. O encantado vivia encantado pelos mistérios que estavam envolvidos. Todo ser encantado é um ser misterioso. Um ser encantado está preso pelos mistérios, e ele, sendo um ser misterioso, ele é um encantado, está completamente dentro de uma jaula de mistérios. Então, é um ser encantado que não sabe dar solução dos mistérios que está envolvido, nem solução do porquê ele assim é, do porquê tudo assim é, de onde ele veio, para onde ele vai, não conhece sua origem, não conhece coisa alguma sobre o seu ser. É um animal de origem racional e não sabe por quê. Se torna um ser encantado, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele. É um encantado por desconhecer o porquê de sua existência, por não saber o porquê que assim é, dominado pelo encanto dos mistérios e do infinito.
Então, o encantado desconhece por completo tudo sobre sua existência e tudo sobre o mundo em que vive. Desta forma, é um ser encantado, não sabe coisa alguma com referência ao seu translado de ser e o translado do mundo em que vive, e assim vive misteriosamente, como um ser enigmático, fazendo mistérios de tudo e de sua origem. O encantado é aquele que existe, mas não sabe o porquê existe. Tem vida, mas não sabe por que tem vida. Vive, mas não sabe por que vive. Existe a sua origem, mas o encantado desconhecia a origem, por ser encantado, porque antes de ser, é a origem que deu consequência ao ser. O encantado é aquele que vive de experiência, porque desconhece tudo e não sabe por que vive. Então, tem que viver de experiência. E todo encantado se julga ser o que não é, pensa ser o que não é. O encantado é aquele que é encantado e não sabe o porquê é encantado, nem o porquê do encanto. E a vida do encanto é a vida do sofrimento. O encantado é aquele que vive no mundo e desconhece o seu princípio e o seu fim. O encantado é aquele que vive no mundo e não sabe por que foi feito, e muito menos como foi feito. O encantado é aquele que não sabe por que foi feito assim. O encantado é aquele que vive no mundo e não sabe coisa alguma do porquê do mundo em que vive. O encantado é aquele que pensa que sabe tudo e, por ser encantado, não sabe nada, e por não saber nada, não sabe por que surgiu do nada, do sêmen, não sabe de onde originou esse nada, a causa desse nada para a formação de um tudo aparente, que surgiu do nada, e que pensa que vale tudo e não vale nada, e por isso vive de sonhos e ilusões. O encantado é aquele que aprende a vida inteira e chega no fim, não sabe nada, porque a sabedoria do encantado é uma sabedoria encantada, e a sabedoria encantada, de certo e de verdade, não sabe revelar nada. E assim, a vida do encanto, a vida das aparências, a vida das imprudências é uma vida chocante e triste, por tudo de real a seu respeito desconhecer. Agora, no desencanto, a solução da vida do encanto. Então, encanto, martírio sem solução. Desencanto, salvação eterna. Desencanto, solução geral de tudo. Encanto, categoria de animal, sem condições de solucionar o seu estado de ser. Desencanto, solução definida, geral do universo e de tudo e de todos, e do animal racional. E como animal, nunca que poderiam solucionar o seu estado de ser. Dessa forma, para desencantar o animal, somente o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional, que toda a solução do animal racional está no mundo racional, o mundo verdadeiro, da origem do animal racional. Na origem está a razão de tudo que existe, na razão está a causa de tudo. E assim, o animal de origem racional tinha mesmo que viver assim, por ser encantado, nesse inconformismo, e sempre inconformados de assim serem, sofredores e mortais. E assim, a vida do animal retratou-se nessas condições. Tudo isto assim foi, pela forma genética da degeneração e deformação. Foi o que deu motivo da gênese de transformações que, por assim passarem por tantas transformações,
perderam o vínculo da origem, devido às transformações degenerativas em classes inferiores. Conforme iam descendo de classe, não se lembravam mais da classe anterior. Como agora estão nessa categoria de bicho racional e bicho irracional, uma categoria com duas classes, animal racional e animal irracional. Os que passaram para a classe de animal irracional, ele não sabe a sua classe anterior, qual era. Ele não sabe que antes de ser irracional, antes de ser animal irracional, era animal racional, porque perde completamente o sentido da classe anterior que esteve. Como o animal racional perdeu todo o sentido de todas as classes que passou, porque mudou de classe, perdeu o sentido da classe anterior. Como agora a categoria é uma só, é de bicho racional, com duas classes, a classe de animal racional e a classe de animal irracional. Mas a categoria é uma só, está na categoria e passa de classe. A categoria é a mesma. Muda de classe, mas a categoria é a mesma. Desce de classe, mas a categoria é a mesma. Perde o sentido da classe anterior. O cachorro, ele não sabe a classe que ele está. O irracional perde todo sentido, e por perder todo sentido está impossibilitado de conhecer a sua classe anterior, que era de animal racional. Tudo isto por processo de degeneração, como, por exemplo, a lei natural da natureza deformada é a lei das transformações, e assim sendo, um insignificante líquido gomoso que está ali nessa insignificante quantidade na transformação de um monstro, de um gigante. E depois esse gigante, esse monstro, se transforma outra vez em vírus, visível e invisível, e em energia. Vírus visível, vírus invisível e vírus em energia, para que esta energia, esses vírus, entrem em composição de outros corpos, de outros seres de classes inferiores. Assim, depois desse corpo monstruoso terminar, o tempo de duração de sua máquina orgânica vai se transformar em outras vidas, vai se transformando em micróbios. Depois, esses micróbios vão se transformando em vírus visíveis. Depois, esses vírus visíveis vão se transformando em vírus invisíveis. Depois, esses vírus invisíveis vão se transformando em energia. E essa energia é a causa da formação de outros corpos, se transformando em outras vidas, em outros corpos. Por isso, tudo se transforma, nada se acaba. Se transforma em vidas diferentes, em corpos diferentes. Exemplo da classe de animal racional vai se transformar na classe de animal irracional, e daí por diante, porque tudo que se degenera enfraquece, diminui, e no diminuir desce para se transformar em outras classes inferiores. E é por isso que o animal racional perdeu a noção das classes anteriores que já passou, e por perder a noção não podia de forma alguma, de jeito algum, descobrir a sua verdadeira origem, porque perdeu toda a noção do antes de ser animal racional, e por perder toda a noção da causa e efeito que o antes de ser animal racional, o que era, é que nunca pôde, nem nunca poderia descobrir a sua verdadeira origem, por ter perdido toda a noção do seu passado, como animal irracional. Perde toda a noção do antes de ser,
porque no degenerar enfraqueceu de uma forma tal que já esqueceu a sua forma anterior. Degenerou, enfraquece e diminui. Aquela ação que diminui seu corpo de vida. Aquele corpo diminuído perde toda a noção da vida anterior. E assim é o mundo, nessa formação deformativa, onde tudo vai se degenerando cada vez mais, onde tudo vai se diminuindo cada vez mais, onde tudo vai se poluindo cada vez mais, pela forma degenerativa da deformação, por estarem fora de seu verdadeiro estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito, habitante do mundo racional. Saiu fora do seu natural, entrou em desequilíbrio, e em desequilíbrio sempre e cada vez mais, até chegarem nesse ponto em que estão, e em que tudo está, cada qual dentro de suas classes e dentro de sua categoria de vida. Agora chegou a época do retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E está aí, em suas mãos, o conhecimento racional de toda a descida, até chegar à classe em questão, de animais racionais, e o conhecimento de toda a volta das suas rotas. As duas rotas, a rota de subida e a rota de descida. O grande flagelo que vieram parar por passarem dos limites. Passaram dos limites porque existia uma parte que estava em formação e que ainda não estava pronta para entrar em progresso. E uns tantos, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, fizeram uso da livre vontade e entraram por um pedaço que não estava pronto. E por não estar pronto, esse pedaço começou a descer, a se deformar, a se degenerar, até chegarem a esse ponto que aí estão, que não sabiam a causa de assim serem e de assim estarem, devido às classes que vieram passando. Olham para esse buraco, não sabendo a causa de coisa alguma, mantendo tudo em mistério, por coisa alguma conhecer da causa e formação deste mundo assim ser. Então diz: nós estamos num buraco, o sol está lá em cima e nós não podemos atingi-lo. Qual é a causa de nós estarmos aqui dentro desse buraco? Ninguém nunca soube, nem podia saber, por perder a noção das classes anteriores. E, acima do Sol, outro mundo, o astral superior. E muito acima do astral superior, outro mundo, o mundo racional, o mundo da origem de toda essa deformação racional. E desta forma, o animal racional ficou impossibilitado de conhecer todo o seu translado do antes de assim ser, e completamente desconhecido do seu passado, que é a causa, ficando assim desconhecida, e não podia de maneira alguma descobrir a sua origem, completamente impossibilitado de descobrir o mínimo de seu antes de ser. O antes de ser sempre foi um dos grandes mistérios insolúveis do animal racional. E desta forma, o animal, vivendo completamente desconhecido de sua origem e de sua forma de ser, e, por assim viver, julgava que este mundo deformado e imperfeito, cheio de defeitos, tivesse sido feito por um arquiteto deformado, imperfeito, cheio de defeitos, dizendo o seguinte: esse arquiteto errou muito, porque nos fez todos diferentes,
nos fez todos desiguais, não soube nos fazer com um material melhor. Foi nos fazer de um material de pior espécie de matéria, e ficamos, nós, aqui agora, para viver, procurando consertar o que ele fez. Ele mesmo não conserta, e às vezes nem podemos consertar, porque a pessoa adoece e morre. Não tem conserto. Esse arquiteto é imperfeito, porque se ele fosse perfeito, faria tudo perfeito. Se ele fosse bom, faria coisas boas. Não ia deixar de fazer boa para fazer ruim. A forma que esse arquiteto fez esse mundo, nós discordamos pela imperfeição que existe aqui. Olha aí, a natureza não regula, a humanidade não regula. Isso porque o arquiteto também não podia regular. Fez essas obras de pouca duração. Olha aí, pouquíssimos anos de vida, já a obra fica destruída. Quer dizer que este arquiteto é muito poderoso, mas completamente errado e desregulado. Por isso fez tudo errado e desregulado. Agora diz o outro: talvez ele se arrependeu, ou está envergonhado de fazer tudo desse jeito e nos fazer imperfeitos. Isso o julgamento de muitos e outros julgamentos piores do que este, da revolta dos que queriam aperfeiçoar a matéria, da revolta dos que queriam fazer da matéria uma coisa perfeita e não podendo conseguir, se desesperando e malhando o engenheiro arquiteto que fez uma obra completamente errada. Assim, o julgamento de uns, por desconhecerem o princípio de sua origem, porque se conhecessem, não faziam esses julgamentos nem essas críticas. Se conhecessem os causadores desse mundo, veriam que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e diriam: e nós é que somos causadores desse mundo e tudo que nele existe. Se conhecessem a verdadeira origem, assim diriam: culpados de todos assim serem somos nós. Culpados de todos sermos assim como somos nós. Os culpados de tudo que existe somos nós. Nós estamos sofrendo as consequências do que criamos e fizemos para nós mesmos. Mas, por não conhecer a causa de assim ser, o bicho de entranhas duras, por ser bicho e não se conhecer, e nem conhecer a sua condição de bicho, então começaram a fazer uma infinidade de julgamentos diferentes uns dos outros e de toda a formação desse universo. E hoje todos cientes que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e por não conhecer o porquê da vida e o porquê de assim ser, se deliberaram por conta própria os manejos de criar uma vida própria, e que esta vida própria é toda cheia de confusões, a ponto de não resistir ao que criaram para si mesmo, por estarem num estado de inconsciência, por desconhecerem o porquê de assim ser, o porquê de aí estarem, vivendo o porquê de tudo assim ser, desconhecidos por completo de todo o seu antes de ser, de todo o translado que passou até chegar a sem ser. Ficaram completamente desnobrecidos de seu verdadeiro natural de ser, perderam a noção da causa, da anticausa e da causa e efeito. Então, de acordo com o seu julgamento, formaram da moda que entenderam um modo de vida contra si mesmo
e, por isso, sendo vítima dos feitos que criaram, por não saber como viver. E por não saber como viver, só tinha mesmo que multiplicar o sofrer. E depois dizendo: o mundo é de sofrimentos. Mas quem criou o sofrimento foram os seus próprios habitantes. Quem foi que fez por onde serem como são? São os próprios habitantes. Então, se existe sofrimento, quem são os culpados? Os seus próprios habitantes. Estão sofrendo as consequências de tudo que criaram para si mesmo. Se estão sofrendo, quem são os culpados? Os seus próprios habitantes. Então, se queixar a quem e reclamar a quem? Aos seus próprios habitantes. E assim, por desconhecerem o antes de assim ser, julgavam que este mundo tinha um Criador. Por desconhecer a causa da existência desse mundo. Se conhecessem a causa, diriam logo: o mundo é consequência de nós mesmos, e sabemos como começarmos a construí-lo. Mas, por desconhecerem a verdadeira origem e os causadores que foram os que principiaram, que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, então criaram infinidades de suposições, supondo que este mundo tivesse um Criador, e daí começando a implorar, a pedir ao Criador para endireitar o mundo para o bem de todos, para a paz de todos, para a felicidade de todos, para o bem de toda a humanidade. E quanto mais imploravam e pediam para dias melhores de todos, tudo se multiplicando completamente o contrário. As ruínas se multiplicando, as guerras, as desarmonias, as brigas, as epidemias, as hecatombes, provando pela multiplicação das ruínas de todos no mundo que nunca existiu o imaginário criador desta deformação, por desconhecer que a deformação foi criada pelos seus próprios habitantes e, por isso, o imaginário e suposto criador nunca atendeu ninguém, porque ele não existe, porque os criadores dessa deformação são os deformados que aí estão com os seus habitantes. Se esse mundo existe, é consequência dos seus próprios habitantes. Se existisse esse imaginário suposto Criador, como poderoso e bondoso, atenderia e socorreria a todos, dando uma vida melhor a todos, e tudo melhorando sempre para todos. Por não existir, é que tudo sempre veio de mal a pior, como aí está o degredo, pela própria natureza, pela degeneração e poluição, os horrores da vida de todos que cada vez aumentam mais, e o bicho muito atrasado por não se conhecer, e ser bicho e não conhecer o porquê de assim ser, não saber o porquê que existe, não saber o porquê que vive, não saber o porquê todos assim são, por não saber o antes de assim serem, a causa e efeito, por não saber o porquê de sua existência neste mundo, por não saber o porquê está vivendo em um mundo desconhecido, por não saber o porquê do mundo, por não saber quem fez este mundo, por não saber como fez. Então, inventou com o seu atraso muito grande a existência de um Senhor, o causador dessa hecatombe toda existente neste mundo, criado por este mestre,
e julgando existir o que nunca existiu, e por nunca existir, nunca foram atendidos, e por nunca serem atendidos, as ruínas sempre se multiplicaram de uma maneira insuportável. E os criadores dessas imagens supersticiosas, sofrendo as consequências dos horrores da vida, como todos. Tudo isto por desconhecerem que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e como foi o princípio dessa degeneração e poluição. Como foi o princípio? Quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, então os seus próprios habitantes, deformados e degenerados, são os causadores desse mundo deformado e degenerado em transformações. São os causadores de toda essa arquitetura universal, essa arquitetura deformada em degeneração e poluição. Os culpados da existência deste mundo são os seus próprios habitantes que aí estão, mas por não conhecerem a sua formação e a formação do mundo como foi, imaginavam que existisse o Criador deformado, imperfeito, cheio de defeito e sofredor, o Criador desta deformação. E por não existir, é que quanto mais imploram, mais pedem, quanto mais pedem de todas as maneiras e de todos os jeitos, não são atendidos, porque não existe este suposto Criador imaginário. Por não existir, é que não são atendidos, e tudo de mal a pior sempre. Se existisse, seriam atendidos. Tudo iria de bem a melhor sempre, já de muito. Todos vêm implorando, todos vêm pedindo desde muitos séculos. Todos implorando, pedindo humildemente, e tudo sempre desenrolando para pior, a ponto de muitos mais evoluídos, mais instruídos, não admitirem a existência desse imaginário, criado pelos antigos e outros, já desvanecidos de tudo e outros já descrentes de tudo, e outros ateus, outros materialistas, concepções variadas e diferentes entre toda a bicharada. Assim, todos estão sabendo que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que habitam em cima da terra, nesse degredo infernal, e dizendo o porquê vivemos dentro desse inferno com essa vida desconhecida de nós mesmos, por não sabermos o porquê assim estamos, sem sabermos de onde viemos e para onde vamos. Aqui estamos vivendo, mas não sabemos o porquê da vida. Aqui estamos vivendo, mas não sabemos o porquê assim somos. Aqui estamos vivendo, mas não sabendo o antes de ser o que somos, o que éramos. Aqui estamos vivendo sem saber o porquê estamos aqui. Aqui estamos vivendo sem saber o porquê deste mundo. Aqui estamos vivendo enjaulados por densos mistérios, encruados, insolúveis, porque não temos condições de desvendá-los. Aqui estamos vivendo sem saber por que vivemos. Aqui estamos vivendo sem saber por que nossa vida é assim. Aqui estamos vivendo sem saber o porquê nosso corpo é assim. Aqui estamos vivendo sem saber quem nos fez assim. Aqui estamos vivendo sem saber de onde eu vim. Aqui estamos vivendo sem saber para onde eu vou. Aqui nós sabemos tudo, aparentemente, e aparentemente é negativamente, e verdadeiramente não sabemos o porquê da gente e o porquê de tudo e o porquê de todos. Estamos vivendo sem saber por que vivemos, nem para que vivemos, porque não sabemos de onde viemos, não sabemos o que somos e o porquê assim somos e o que fomos
antes de assim ser. A vida, para nós, é uma vida sem princípio e sem fim, porque não conhecemos o princípio e nem conhecemos o fim, e por isso somos assim, mas não sabemos o porquê somos assim. Sabemos que as ruínas se multiplicam, tudo de ruim se multiplica, porque não temos proteção de ninguém, nem socorro de ninguém, e por isso tudo se multiplica de pior para pior. Se nós tivéssemos socorro de alguém, proteção de alguém, o mundo seria uma maravilha. E pela proteção e o socorro, tudo ia de bem para melhor. Todos viviam em paz e não no inferno. Todos viviam bem e não mal. Todos de bem a melhor. E assim, nunca existiu esse socorro de cima, nem muito menos proteção. E por isso, tudo e todos aí perdidos estão. As injustiças, as calamidades, as monstruosidades, noite e dia e noite. Se existisse esse imaginário, é claro que tomaria providências e não deixaria o mundo sucumbir em ruínas. Não deixaria haver o esfacelamento da humanidade. Não existiriam terremotos. Não existiriam guerras. Existiria sim a paz entre todos e o bem-estar entre todos. A humanidade assim pensava, porque não sabia que o mundo era consequência de seus próprios habitantes. Então julgava o que não existia e nunca existiu, e por não existir, estão aí as provas, tudo virando em ruínas, de pior para pior. Agora dizeis, e o Espiritismo nada fez e nada pôde fazer, e por isso o sofrimento sempre multiplicou-se, como aí está, tudo de mal a pior. Os espíritos são seres deformados iguais a vocês aí da Terra, só que estão em classe superior, habitantes aí do espaço, e vocês em classe inferior, habitantes aí da Terra. Eles, sendo deformados, não podiam endireitar ao mundo, por serem seres deformados. Somente suavizaram as coisas na medida do possível, por serem deformados. E por serem deformados, não conheciam a sua verdadeira origem. Então tudo parece que valeu, aparentemente, porque se valesse, todos estariam bem, e não mal. Assim veja o mundo dos sonhos, das fantasias, das aparências e das ilusões, de quem sofria por não saber por que existia e existe neste mundo de cruentas lutas, noite e dia. Cruentas lutas tais que já não aguentam o peso das cruentas lutas. Cruentas lutas quer dizer cruel luta. Luta cruel, luta de fel, luta de enlouquecer, e daí ninguém aguentando de tanto sofrer. Tudo por todos desconhecerem a sua verdadeira origem. Agora, no tomarem conhecimento de sua origem, é que saberão de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão.